O abandono da escatologia vitoriosa tem produzido um emburrecimento do cristianismo. É isso mesmo que você ouviu. A tradição reformada representou em seus primórdios uma autoridade intelectual robusta, com intenções claras de domínio, algo muito desprezado por certos cristãos nas redes sociais. Os primeiros reformados, no entanto, sustentavam a teologia do domínio. Eles criam que todas as nações se renderão a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso antes da sua volta. O evangelho terá um crescimento imenso por todas as nações da terra. E isso trará uma cristianização de nações, que se tornarão, sim, com o tempo, explícitas nações cristãs. Já hoje, nossos teólogos são superficiais. Eles quase que pedem desculpa por serem cristãos. Não creem que a sociedade pode ser transformada pela palavra de Deus, a tal ponto que nós tenhamos um mundo completamente cristianizado. Neste vídeo eu explicarei por que o pós-milenismo foi abandonado como corrente escatológica principal e escrutinarei os motivos que levaram a isso, também avaliando as consequências. Eu sou Gabriel Enes, já deixe aí o seu like, você que acompanha meu conteúdo, que apoia o meu canal, compartilhe esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui toda quarta-feira nós temos conteúdo fresquinho sobre apologética, teologia reformada, ciência política e muitos outros temas. Vamos que vamos, porque esse será um vídeo primordial para entendimento do que ocasionou de fato a queda do pós-milenismo. Segundo alguns teólogos, a queda do pós-milenismo se deu por duas guerras mundiais. Aconteceu uma grande desgraça no mundo e os cristãos se tornaram menos esperançosos com o futuro da humanidade. Isso é uma meia-verdade e eu explicarei por quê. Houve uma forma secularizada de pós-milenismo, de viés fortemente humanista, que só foi possível mediante uma emancipação da ciência, da religião, pelo iluminismo e pela noção de progresso secular. O iluminismo, em todas as suas variações, defendeu uma natureza humana neutra, incólume ao pecado original. Assim, os iluministas criam que a partir de um método seria possível conduzir a sociedade a um mundo perfeito, emancipado da religião cristã. Um elemento fundamental no iluminismo, seja ele inglês, seja ele francês, é a negação de uma antropologia cristã. Nós já falamos sobre a diferença entre iluminismo inglês e francês em outros vídeos, mas uma coisa que eles têm em comum é que você tem uma negação daquela antropologia que compreende o homem como maculado pelo pecado original. No iluminismo francês, se sobrepôs a visão de Jean-Jacques Rousseau, segundo a qual o homem nasce um ser bom, livre do pecado original. Já no iluminismo inglês, temos a perspectiva de nomes como Thomas Hobbes, que entendia que o homem é um animal, que precisa ser contido pela figura do Estado, mas ainda assim, em Hobbes você não vê menções ao pecado original, você vê o homem como um ser de fato inclinado ao mal, mas como um animal. Hobbes já não pensava sobre categorias cristãs. Então, ainda que sim, a gente note algumas diferenças entre os iluminismos, diferenças essas que com frequência eu evoco, todo o iluminismo se concentrou em uma negação da tradição cristã, em seus desenvolvimentos teológicos, antropológicos e sociológicos. Sendo o iluminismo um movimento anticristão, ele creu na capacidade humana de trazer uma utopia, trazer um mundo melhor. E teve essas esperanças frustradas com as duas grandes guerras. O que defendemos nesse vídeo é que o pós-milenismo bíblico não deve ser confundido com uma forma de pós-milenismo que bebeu desse ideal iluminista. Nas palavras de John Jefferson Davis, na obra A Vitória do Reino de Cristo, abre aspas, a perspectiva pós-milenista não deve ser confundida com o otimismo evolucionista do século XIX, ou alguma noção secular de progresso. Essa visão escatológica ganhou proeminência entre os teólogos e pastores puritanos da Inglaterra no século XVII, bem antes de a teoria darwinista da evolução impactar o mundo ocidental. De acordo com a perspectiva pós-milenista, qualquer melhoria nos males sociais não é o resultado de forças imanentes em ação dentro da história, nem primeiramente do mero esforço humano, mas é essencialmente o resultado da influência sobrenatural do Cristo glorificado por meio de sua palavra e espírito operando por meio de seu povo. Fecha aspas. John Jefferson Davis afirma que o pós-milenismo nega o iluminismo, pois ele crê que a mudança na sociedade se dá pela pregação da palavra e pelo agir do Espírito Santo. Então, enquanto os iluministas acreditam que a partir de meios humanistas é possível produzir uma sociedade perfeita, nós, pós-milenistas, cremos que a única maneira de se produzir uma sociedade boa, não perfeita de maneira que todos os males sejam erradicados, mas uma sociedade próspera, rica e temente a Deus, é a partir do agir
do próprio Espírito Santo e da igreja exercendo seu papel de pregadora da verdade. Então, a partir da pregação da palavra e do agir do Espírito, nós teremos uma história que inevitavelmente será conduzida à vitória de Cristo sobre os seus inimigos e assim uma melhora crescente do mundo. O primeiro ponto a ser abordado, portanto, é que a igreja que abandonou o pós-milenismo já era uma igreja num processo de secularização. O iluminismo foi um grande ataque ao cristianismo, pois forneceu os meios a partir dos quais a ciência foi emancipada da religião. A cultura se tornou cada vez mais humanista, inicialmente cristã cultural e com o tempo definitivamente humanista, como é o caso hoje, e o Estado seguiu essas tendências. Nós temos hoje um Estado laico humanista. A democracia liberal se tornou, para muitos, a panaceia do mundo, desde o fim da Guerra Fria. O pós-milenismo não pode ser confundido com essa perspectiva, porque ele promove uma forma através da qual o mundo melhora completamente diferente, pela pregação da palavra e pelo agir do Espírito. E ele acredita que, com o tempo, isso gerará frutos, como tem gerado. Nós vemos que o cristianismo tem crescido ao longo da história. Ainda que em alguns períodos ele passe por eras de trevas, como essa que nós estamos vivendo, ele ainda cresce. E Deus, disciplinando a sua igreja, vai a maturando, para que assim todas as coisas venham a convergir na vitória de Cristo. A gente precisa avaliar um segundo ponto, que é inclusive anterior à secularização da igreja, e diga-se de passagem, foi uma das causas para ela. No próximo bloco falaremos sobre o pietismo religioso, um movimento muito esquecido, mas que tem total relação com o abandono do pós-milenismo. Das palavras de Jean-Marc Barthol, abre aspas, o pietismo é um movimento de renovação espiritual que se desenvolveu na Alemanha após a Guerra dos 30 Anos, no final do século XVII, uma reação contra o dogmatismo estéril e a falta de espiritualidade de uma parte importante da Igreja Luterana. Os pietistas se voltaram contra a teologia e contra a doutrina, em nome de uma piedade viva e da leitura pessoal da Bíblia. Fecha aspas. O pietismo é um dos maiores inimigos do pós-milenismo, pois ele se opôs a uma postura culturalmente engajada por parte do cristão. R.J. Rushdoony fala contra a mentalidade do convento, a ideia segundo a qual a igreja é um convento, onde você se refugia do mundo, ou um mosteiro, onde você é livre da corrupção do mundo. O pós-milenismo é hostil a uma mentalidade monástica, que crê que nós devemos nos fechar para o mundo enquanto vivemos numa bolha cristã. Nós, pós-milenistas, entendemos que é necessário um engajamento do cristão com a cultura, em todos os âmbitos. A criação de civilizações demanda esforço, demanda coragem, demanda dedicação. Logo, nós pós-milenistas não somos utópicos e tolos em pensar que isso acontecerá de uma maneira Deus ex machina, do nada. É necessário o esforço da nossa parte, como os puritanos se esforçaram para criar a América. Logo, para nós restaurarmos o Ocidente e o mundo, é necessário um empreendimento coletivo, movido por homens com o coração fervendo pelo reino de Deus. Apenas a piedade individual, como alegavam os pietistas ser a maneira de restaurar o cristianismo, não é suficiente para produzir uma civilização cristã. A piedade tem o seu valor na vida cristã, mas ela é apenas um elemento da vida cristã, que deve ter implicações em todos os outros. Se você é um cristão piedoso, se você é um cristão temente a Deus, você deve ser engajado com a cultura, você deve produzir cultura, você deve produzir literatura, você deve se envolver com as questões políticas do Estado, você tem que se envolver com a ciência. O protestantismo reformado foi extremamente engajado com a cultura nos seus primeiros séculos. E hoje, em decorrência de uma influência pietista, isso vem se perdendo. Hoje, vive-se um cristianismo efeminado, onde a força, o poder e a busca pelo domínio de Cristo são desprezados como males em si mesmo. Você falar em domínio é algo que afeta determinados cristãos. Determinados cristãos ficam assustados quando você fala de domínio cristão, porque foram corrompidos com um imaginário humanista que atribui o domínio de Cristo a uma coisa ruim, quando a própria Escritura mostra que o reino do Messias é um reino rico e próspero. Jean-Marc Barthol aponta como uma consequência do pietismo a destruição entre a diferença entre justificação e santificação. A Igreja Reformada do século XXI, por consequência, perdeu a noção dessa distinção tão fundamental. Os pietistas colocavam uma ênfase na piedade viva, em detrimento das distinções teológicas rigorosas. Ou seja, para os pietistas, a teologia organizada ela não é tão importante
quanto à piedade individual. A igreja de hoje é muito parecida. Ela se preocupa muito com a piedade e pouco com a teologia. Ela vê essas duas coisas como divorciadas uma da outra, sendo que são coisas que se interrelacionam. A verdadeira piedade é uma piedade teológica e é uma piedade intelectual que produz uma erudição. A crise teológica que nós vivemos hoje é em grande medida consequência do pietismo. Grandes nomes da teologia liberal, como Schleiermacher, Adolf von Harnack e Albert Ritchie, tiveram, em maior ou menor grau, contato com o pietismo. A maioria de nós sabe quão perigosa é a teologia liberal e como que ela foi, como nós falamos no primeiro bloco, uma das causas do abandono do pós-milenismo. Tenho, inclusive, uma live inteira falando sobre a teologia liberal, se você quiser conferir, em que eu fiz com o Edu Marques. Falamos sobre o que é a teologia liberal, que é uma coisa muito mais complexa do que alguns meios aí costumam atacar, muitas vezes criando espantalhos, mas que foi maléfico, uma vez que fez com que o cristianismo ficasse cativo aos pressupostos do iluminismo. Esses caras, esses liberais, eles tiveram contato e foram influenciados pelo meio pietista. Poderia encerrar aqui minha análise sobre o pietismo. No entanto, há muitas outras coisas para falar. E eu quero deixar você, pelo menos, com uma pulga atrás da orelha acerca desse movimento, sobre o qual eu pretendo fazer uma live um dia, tendo em vista ser um assunto tão vasto. O historiador David Livingstone diz em sua obra Transhumanism, A History of a Dangerous Idea, sobre o pietismo. Abre aspas. Pietismo foi um movimento dentro do luteranismo que começou no final do século XVII, cujos precursores foram Jacob Boehme e Johann Valentin Andreae, o autor dos Manifestos Rosacruzes. Spener, o criador direto do pietismo, foi poderosamente influenciado pela pregação do pregador jesuíta convertido Jean de Labadie, que estava entre aqueles que foram mantidos informados sobre o progresso da missão de Zabbatai Levi por Peter Serrarius. Fecha aspas. Jacob de Boehme, citado por David Livingstone como precursor do pietismo, foi um dos autores dos Manifestos Rosacruzes. A Ordem Rosacruz é uma ordem esotérica, inclusive bastante proeminente aqui no Brasil, que tem como algumas das suas crenças: primeiro, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria oculta. Segundo, desenvolvimento pessoal e espiritual. Terceiro, simbologia e alquimia espiritual. Quarto, exploração do misticismo e da filosofia. Sociedades secretas são necessariamente inimigas do cristianismo, como eu fiz uma live há um mês atrás com o professor Aramis de Barros falando sobre sociedade secreta. Você pode conferir, acabando esse vídeo. Se você tiver interesse, assista aquela live. Nós explicamos como que as sociedades secretas se articulam e por que são uma ameaça ao cristianismo. Como pode um membro promissor de uma ordem iniciática, de uma ordem esotérica, ser inspiração para um movimento cristão? Como pode o pietismo ser tão cristão se foi influenciado por um dos autores dos Manifestos Rosacruzes? Sabbatai Levi, líder mencionado na citação de David Livingstone, para quem não conhece, foi um líder judeu messiânico que ele mobilizou milhares, alguns vão dizer 1 milhão, de judeus em favor da sua causa. Ele dizia ser o próprio Messias. E tendo mobilizado muitos judeus, ele foi capturado pelo sultão otomano, que o prendeu e o colocou diante de uma escolha. Ou ele aceitava o turbante, se tornava muçulmano, ou morria. Ele aceitou o turbante, se tornou muçulmano, professou a fé islâmica. Alguns abandonaram o Sabbatai Levi, uma vez que ele apostatou da fé judaica. Já outros, com tendências mais esotéricas, viram naquilo uma espécie de ato profético. A partir de então, se formou o que ficou conhecido como criptojudaísmo. Judeus que se passam por membros de outras religiões, ou da religião islâmica, ou do catolicismo, mas que são, na verdade, judeus. Mantêm a crença judaica e procuram subverter aquela religião que eles admitem professar em favor de um judaísmo esotérico. De acordo com Livingstone, Spener, amplamente reconhecido como criador do pietismo, ele foi influenciado por Jean de Labadie, um jesuíta que acompanhou de perto esses eventos vividos por Sabbatai Levi. Antes que qualquer um me acuse de conspiracionista, isso são fatos. Fatos sobre os quais o escopo desse vídeo não permite um aprofundamento. Apenas com o que desenvolvi sobre os fundamentos teológicos do pietismo, é possível enxergá-lo, sim, como um movimento nocivo ao cristianismo bíblico. Isso atrelado aos fatos apresentados de relação do pietismo com o esoterismo, só há abertura de margem para maiores investigações desse assunto. Por ora, devemos nos deter no terceiro inimigo do pensamento pós-milenista, que é o dispensacionalismo. Toda perspectiva dominante é enfraquecida em favor de uma outra perspectiva,
que assume o seu lugar. O pós-milenismo só foi definitivamente enfraquecido porque houve uma perspectiva que o substituiu. E uma grande ameaça ao pós-milenismo, ainda nos dias de hoje, como nós vemos que é a corrente predominante no meio evangélico brasileiro, é o dispensacionalismo. Essa perspectiva cresceu muito a partir da Bíblia Scofield, ou Bíblia Scofield, que foi, segundo muitos, a primeira Bíblia de estudos produzida. E ela é uma Bíblia de estudos completamente inclinada ao dispensacionalismo, que avalia toda a escritura sob uma perspectiva dispensacionalista. Nas palavras de R.J. Rushdoony, em sua obra O Plano de Deus para a Vitória, abre aspas, Scofield sustentava que existem 7 dispensações, eras ou épocas na história. Para cada dispensação, Deus tinha uma revelação e uma forma particulares de vida, de modo que o valor da escritura dado nessa era é essencialmente restrito a ela. Fecha aspas. Há 7 dispensações para Scofield, ou Scofield. São elas, primeiro, a inocência, que era o estado de Adão no Éden, incólume ao pecado ainda. Ele se encontrava no estado de inocência antes de comer do fruto. Segundo, a da consciência, que é a era da queda de Adão. Adão depois da queda, até o dilúvio. Terceira, a do governo humano, que vai do dilúvio até o chamado de Abraão. A quarta, a da promessa, que vai de Abraão até a lei, no Monte Sinai. Você tem a quinta, a da lei, onde a lei é entregue a Moisés, no Monte Sinai. A sexta, que é a da graça, dos últimos dias em que Cristo habitou entre nós. Nós vivemos assim nessa sexta dispensação, que é a Era da Graça. E por fim, a do Reino, que é o período de 1000 anos, no qual Cristo reina sobre a Terra. Outros dispensacionalistas, é claro, possuem outras perspectivas das dispensações. Uns vão até avaliar um número diferente de dispensações. É fato que dificilmente alguém pensa hoje igual o Scofield ou Scofield pensava. Mas o pressuposto é o mesmo. O pressuposto do dispensacionalista é que Deus se relaciona com a humanidade de maneiras diferentes ao longo dos tempos. Deus ele se relaciona com Adão antes da queda de um jeito, depois da queda de outro. Nos tempos de Moisés, Deus tem um relacionamento com a humanidade. Hoje tem outro, a partir da graça. E há mudanças na forma como Deus lida com a humanidade. Por esse motivo, o Antigo Testamento é tão subvalorizado pelos dispensacionalistas. O que você aprende do Antigo Testamento sendo dispensacionalista? Pouco, porque aquilo é uma dispensação que já passou. Logo, não faz muito sentido eu estudar o Antigo Testamento, porque eu estou na dispensação da graça. Muito daquilo que está no Antigo Testamento já foi lançado por terra, já acabou. O dispensacionalista extremo dirá que o Antigo Testamento não tem quase nada a acrescentar. Que nós temos que nos concentrar no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já foi cumprido. Já passou. É por esse motivo que a ideia de um governo civil norteado pela Escritura Sagrada é tão combatido pelos dispensacionalistas. Eu acho muito engraçado porque tem uma galera aí que fala que os evangélicos eles professam, em sua maioria, a teologia do domínio, o que é uma mentira. Porque a maior parte dos evangélicos é dispensacionalista. Então, não somente eles não professam uma teologia do domínio, como eles negam a teologia do domínio. Eles podem sim ser cooptados pela direita, cooptados por quem quer que seja, mas eles não sustentam uma teologia do domínio. Os críticos da teologia do domínio falham em entender isso que nós estamos fazendo. Essa análise em torno do que enfraqueceu o pós-milenismo, o que é de fato a teologia do domínio e por que a teologia do domínio e o pós-milenismo enfraqueceram. Uma das causas é a escatologia predominante no meio evangélico, que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é a antítese do pós-milenismo. Enquanto o Deus das Escrituras diz, eu sou o Senhor e não mudo, o Deus professado pela escatologia dispensacionalista parece ser um Deus que muda. E muda muito. Ele se acomoda em seu modo de se relacionar com a humanidade, de acordo com os tempos, com as dispensações. Uma vez que os dispensacionalistas não acreditam na aplicação da lei de Deus em todas as áreas da vida, lhes resta uma subserviência aos humanistas, aos progressistas, a outros projetos de poder encabeçados por humanistas. Então, uma vez que você não entende que a teologia cristã é uma teologia do domínio, você é submetido e subserviente a outros projetos de domínio, perpetrados por não cristãos, por inimigos de Cristo. Essa é a realidade da igreja hoje, lamentavelmente. Tendo os dispensacionalistas negado a aplicação plena da palavra de Deus, não há um parâmetro a partir do qual eles julguem de maneira adequada, mesmo a realidade política. Eles podem sim olhar para a realidade política e dizer que tá ruim, dizer que tá difícil, como até mesmo um não cristão é capaz de saber, mas por negarem a plena aplicação da lei de Deus, eles não conseguem demonstrar e ter um fundamento a partir do qual criticar. Logo, vemos que o dispensacionalismo é uma ameaça para o pós-milenismo. E assim nós encerramos as 3 grandes razões pelo declínio do pós-milenismo. Primeiro, a secularização da sociedade. Segundo, o pietismo. E terceiro, o dispensacionalismo. Agora vamos para a conclusão, para o veredito final disso tudo.
R.J. Rushdoony diz, abre aspas, os esforços pietistas, amilenaristas e pré-milenaristas levam invariavelmente a um isolamento do mundo e a uma igreja semelhante a um convento, tornando-se um lugar de refúgio do mundo e não um lugar de preparação para a batalha. Tais igrejas enfatizam cânticos de escapismo, hinos que celebram Cristo como aquele que supostamente virá, resgatá-lo do mundo e dos problemas do mundo. Eles enfatizam a vida num plano superior, isto é, uma vida separada das batalhas do mundo. A secularização e seus frutos, o pietismo, o dispensacionalismo, são 3 causas para o declínio do pós-milenismo. Isso traz consequências. A ausência de uma escatologia que creia no domínio, que creia na vitória de Cristo, produz frutos nefastos. O primeiro deles é que cria uma igreja efeminada. Mulheres não foram feitas para a guerra. Eu sou terminantemente contra mulheres indo para a guerra, pegando em armas, exercendo funções que coloquem a vida delas em alguma espécie de risco, porque as mulheres foram feitas para serem mães. A mãe precisa ser delicada, precisa ser cautelosa, precisa ser afável. Já homens foram feitos para a guerra. Eu fui feito para a guerra. Os homens foram feitos para a guerra. O cristianismo, não à toa, se torna cada vez mais uma religião de mulheres, em decorrência do seu efeminamento. O problema dos nossos pastores de hoje é que eles não ameaçam em nada o status quo. Eles pregam algo que se aproxima muito de uma psicologia humanista, enquanto a igreja deveria ser um quartel-general. Os hinos deveriam falar sobre o domínio de Cristo, sobre a vitória de Cristo. Mas nós temos hinos efeminados, que falam da relação de Deus conosco, que se sustentam apenas com base em emocionalismos. Isso tudo é consequência do abandono da escatologia vitoriosa. Hoje nós temos uma escatologia derrotista, uma escatologia fraca, que produz o efeminamento. Segundo, cria uma igreja fraca. A igreja do século XXI é uma igreja que aceita tudo. Ela cede facilmente aquilo que o Estado manda ela fazer, aquilo que a cultura manda ela fazer. Por quê? Ela não tem disposição para lutar, porque ela entende que ela já perdeu a luta. Parafraseando um pregador famoso, "We lose down here." Nós perdemos aqui embaixo. Então para que a gente vai lutar? Para que a gente vai produzir universidade? Para que a gente vai produzir instituto? Para que a gente vai fazer apologética se a gente já perdeu essa guerra? Não faz sentido. A igreja se tornou fraca em decorrência do abandono de uma escatologia vitoriosa. Terceiro, nos submete a uma falsa teologia. Quando você cai na ideia de que a igreja está aqui para vencer, você tem uma igreja fraca, como eu falei no segundo ponto. E, consequentemente, como a igreja é fraca, ela se torna cada vez mais subserviente, o que compromete gradativamente a sua teologia. Quando a gente olha para a teologia reformada produzida pela igreja do século XXI, é uma teologia reformada fraca, se você compara com os séculos anteriores. Nós temos alguns grandes teólogos vivos. R.J. Rushdoony foi um teólogo do século passado, ele morreu há pouco tempo. Mas percebam que caminho nós temos trilhado. É um caminho de degradação da nossa teologia. Quando eu falo contra os teólogos gente boa, eu falo contra isso. Contra teólogos que têm uma teologia cada vez mais degradada, cada vez mais subserviente à cultura, cada vez mais subserviente à filosofia do nosso tempo. Por quê? Porque não tem disposição de afirmar explicitamente o que a Bíblia afirma. Por quê? Estamos fadados à derrota. Nós perdemos aqui embaixo. Seria temerário da minha parte dizer que apenas aderir ao pós-milenismo mudaria tudo isso. Só que aí que tá. O pós-milenismo não é só uma posição escatológica, é uma cosmovisão, é uma maneira a partir da qual você vê todas as coisas. O meu canal Rushdoony Brasil só existe por conta do pós-milenismo. Eu só tenho essa disposição para fazer o que eu faço, que é um trabalho penoso, é um trabalho que despende tempo, despende dinheiro, despende esforço, porque eu creio na vitória de Cristo. Eu creio que a vitória de Cristo é certa, ela é inevitável. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por lutas, mas a nossa vitória é garantida a partir das palavras de Cristo. Ide e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para isso, não menos que isso. O verdadeiro pós-milenismo não é uma escatologia abstrata, não é uma escatologia para você discutir com seus amigos de igreja, ficar jogando cabeça fora. Não. É algo para te mover à ação, a produzir. Você quer criticar? Produza. Sempre que você criticar alguém, criticar o governo, criticar o Lula, criticar a esquerda, criticar os teólogos, gente boa, quem for, produza. Se concentre mais em produzir. Produção demanda esforço. Você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa botar a mão na massa. O pós-milenismo faz isso. Foi por isso que os puritanos saíram da Grã-Bretanha, vieram para as Américas e criaram uma grande nação. Eles tinham uma inclinação pós-milenista, eles criam que fariam uma nova Israel na América e construiriam uma grande nação a partir da qual todo mundo seria abençoado. O que soa para muitos como fantasioso foi o que moveu a criação da nação americana. Nós precisamos ter essa mesma disposição. No mais, nós continuaremos a ser fracassados, como temos sido,
ultimamente. Jonathan Edwards, grande teólogo que inclusive dá nome a um seminário famoso aqui no Brasil que não professa o pós-milenismo, diga-se de passagem, diz o seguinte sobre a América. Abre aspas. Quando Deus está para fazer alguma grande obra em sua igreja, seu modo é começar pelo extremo inferior. Assim, quando ele está para renovar toda a terra habitada, é provável que ele comece nesta parte extrema e mais jovem dela, onde a igreja de Deus foi plantada por último. E assim o primeiro será o último, e o último o primeiro. Isso se cumprirá de modo iminente em Isaías 24, verso 16. Dos confins da terra ouvimos cantar glória aos justos. Fecha aspas. Jonathan Edwards acreditava que a restauração da cristandade viria através dos Estados Unidos. Uma nação que naquela época era fraca, era frágil. Ele teve a fé de que Deus estava fazendo algo lá e esse algo abençoaria o mundo. Tendo em vista como nós, o Brasil, fomos evangelizados pelos americanos, nós podemos dizer que sim, glória a Deus pela América, porque a América mandou missionários e ainda manda para o mundo inteiro. E isso só foi possível porque os pais dos americanos do século XXI, que hoje experimentam também uma ameaça progressista, muitos se secularizaram, foi possível desenvolver uma civilização cristã, cujos frutos a gente colhe até hoje. Nós precisamos ter a mesma fé de que Deus fará algo no Brasil. O Brasil pode sim ser uma péssima nação para se viver, ter muitos problemas, ter muitos desafios, mas isso deve nos levar não à letargia, não à apatia, mas à ação. Nós precisamos trabalhar, precisamos botar a mão na massa. Precisamos nos deixar gastar pelo reino de Cristo. Só assim nós faremos a diferença. Você certamente sentiu falta de uma corrente escatológica, que é uma outra ameaça ao pós-milenismo e que é predominante especialmente nos meios reformados, o amilenismo. Eu dedicarei um vídeo inteiro para falar por que não sou amilenista e você pode conferir no próximo vídeo. Por hora, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui nós temos bastante conteúdo sobre pós-milenismo. Um forte abraço e até a próxima.